Alexandre Matos demitido do Vasco da Gama, vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e conta também, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Quero contar ainda que o Neymar pai anunciou através de suas redes sociais que não está ajudando o Daniel Alves em relação ao pagamento da fiança. Você sabe que a justiça espanhola permitiu que o Daniel responda em liberdade ou aguarde pelos julgamentos definitivos em liberdade em relação àquele processo que ele tem contra si. Haveria necessidade do pagamento de 1 milhão de euros. O pai do Neymar garantiu que não vai fazer qualquer pagamento e de fato não houve o pagamento. O Daniel Alves segue preso lá na Espanha. Bora contar sobre seleção brasileira. A provável escalação de Dorival Júnior diante da Inglaterra deve ter Rafael ou Bento no gol, Danilo, Murilo, Beraldo e Wendel na zaga, André, Bruno Guimarães e Paquetá no meio, na frente Rodrigo, Vinícius Júnior e a dúvida em relação ao centroavante Endrick ou Richarlison. Já a seleção inglesa, adversário do Brasil em Wembley, não terá Saka, jogador do Arsenal, ele está contundido e ficou de fora dessa partida. Bora falar agora sobre a grande informação da quinta-feira. Alexandre Matos foi demitido pelo Vasco. O anúncio aconteceu no início da tarde, pouco depois que o Vasco programou uma entrevista coletiva do Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube. Pois bem, decisão do Vasco, ou da 777, de demitir o Alexandre Matos foi explicada pelo Lúcio da seguinte maneira, abre aspas, houve uma quebra de confiança e sem confiança não dá para seguir o trabalho. Foi uma conjunção de fatores, mas o principal foi a quebra de confiança. Vocês acompanharam o que aconteceu, não citaremos mais detalhes em respeito ao nosso compliance, mas conversei pessoalmente com o Matos e expliquei tudo. Só para vocês entenderem, vazaram nos últimos dias prints de uma conversa do Matos com o próprio Lúcio, explicando sobre a dificuldade na contratação de atletas, a vagarosidade, a falta de receita, o quanto o Vasco vinha sofrendo para contratar jogadores. E essa foi a gota d'água. O pessoal da 777 entendeu que o Matos não poderia continuar. O trabalho do Matos no Vasco não foi bom, bem abaixo daquilo que eu imaginava e bem abaixo de outros trabalhos que ele já fez. A alegação do Matos é de que teve pouquíssima autonomia para fazer as coisas, vários dos reforços que ele tentava não puderam ser contratados ou por vetos da 777 ou por uma questão financeira. De qualquer forma, o Vasco gastou para essa temporada algo na casa dos 100 milhões de reais, investimento alto. Mas o Lúcio chegou a dizer em pelo menos o quinto maior investimento do futebol brasileiro em 2024. E aí especificar que os maiores gastos foram com o Adson, jogador que veio do futebol francês, aquele mesmo ex-Corinthians, o Sforza, volante que veio do News Old Boys. Até agora nenhum dos dois mostrou grande coisa. Teve também uma terceira contratação super importante de um zagueiro ex-Corinthians, pertencia ao Benfica. Como é que fica o Vasco a partir de agora? O Cruz Maltino está no mercado em busca de um novo executivo de futebol. As buscas se iniciaram por agora. Gabigol no Vasco quebraria o mercado. O Muracir, você lembra que o dono da 777 chegou a dizer que o Vasco concorreria em reforços com o Flamengo, né? Se o Vasco traz o Gabigol pro ano que vem, quebraria a banca. O Iron Alves, salve, like número 10, não sei nem o que falar sobre a demissão do Matos, estou muito indignado com o motivo. Só para contar para a galera, o Alexandre Matos foi demitido nessa quinta-feira, a justificativa, vazamento de prints de uma conversa do Matos, em que ele fala sobre reforços, contratações, enfim. Tem muita gente entendendo que o Matos forçou a barra para ser demitido, tem muita gente entendendo que a 777 se aproveitou da oportunidade para mandar o Matos embora. O trabalho do Matos no Vasco não foi bom, tá? Não estou aqui para dizer o que eu penso diferente. Eu acho que algumas contratações, por exemplo, eu não gastaria o que o Vasco gastou com o Adson, com o Sforza e com o zagueiro ex-Corinthians, que toda vez eu esqueço o nome, cara, é muito louco isso, né? Zagueiro que veio do Benfica, caro pra caramba. Você já deve até ter escrito no chat, mas eu vou achar aqui. Zagueiro do Pitombeira, nome composto. Vamos achar aqui. Então, assim, só esse zagueiro foi 6 milhões de euros. Aí o Adson, 4 de euros. O Sforza, mais ou menos esse valor, enfim. O nome do zagueiro é... João Vitor. Enfim, o trabalho do Matos foi um trabalho, na minha avaliação, ruim. Mas o Vasco vai contratar quem agora?
Bora falar sobre isso, mas também sobre outros assuntos. Boa noite, quem vem para o lugar do Matos. Então, essa é a questão, né? Hoje, o CEO do Vasco, o Lúcio Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva, dizendo que a partir de agora os caras vão pensar em nomes, enfim, não é uma busca fácil. Cara, o mercado é horroroso. O mercado de técnicos é ruim, o mercado de executivos é pior. Pode reparar, quem tem de executivo bom para subir? O Botafogo não conseguiu fechar com ninguém, desde que perdeu o Mazuco. O Corinthians sofreu pra caramba e teve que criar o Fabinho Soldado. Esse mercado é horroroso, tá? Adriano Kramlich. Nicola 777 fez mais bem ou mais mal para o Vasco? Salve de Colatina, Espírito Santo. A pergunta é muito, muito boa. Vamos lá. Vamos ser justos, né? Justos. O Vasco já desembolsou com reforços nesse ano algo na casa de 100 milhões de reais. Alguém imagina que sem a 777 o Vasco gastaria 100 milhões no início de temporada com reforços? Não. O Vasco, no ano passado, foi ao lado do Bahia o segundo time que mais gastou em contratações, só atrás do Flamengo. Dava para imaginar isso sem a 777? Não. Nicola, mas o desempenho do Vasco está aquém daquilo que se imaginava. E mais do que isso, está aquém daquilo que o pessoal da 777 prometeu. Vocês lembram? O dono da 777 falou, ó, agora acabou essa história para o Flamengo, agora a gente vai competir de igual para igual com reforços que o Flamengo quiser, não vamos mais perder para o Flamengo, enfim, aquelas coisas que se tornaram bravatas, né? Eu esperava mais da 777. O Vasco no ano passado brigou para não cair, o Vasco nesse ano sofreu para se classificar contra o Água Santa, acabou caindo diante do Nova Iguaçu. Eu estou decepcionado com o trabalho da 777. E aí, só para completar, ao mesmo tempo em que a 777 fortalece a instituição e permite que o Vasco não venda o Gabriel Peck na primeira proposta, e o Gabriel Peck sai por um valor bom, assim como o Marlon, é a 777 quem arrecada com essa grana. Então, boa parte do investimento feito pela 777 é também de fruto de negociações que o Vasco já havia providenciado ou garantido com atletas da base. Tem que treinar, o time tem que estar em atividade, né? Não sei se tem muito lucro aí jogar um amistoso, um jogo treino contra o Olaria. Será que vai exigir o quê do Vasco, né? Ô Pedro, tem pergunta aí, depois eu vou jogar essa bola pro Venê, mas me avisaram aqui que tem uma pergunta pro Pedrosa. Careca, ih, rapaz, cheio de graça pro teu lado, hein? Careca, como é que tá o clima no Vasco? Medel, é o Medel, o xerife perguntando pra você. Tá, vamos lá. Em relação à eliminação do Nova Iguaçu, os jogadores, a comissão técnica sentiram muito, tá? Porque eles de fato não acreditavam que eles não conseguiriam chegar a essa final. Então a representação na segunda, na terça-feira foi uma representação muito sentida, mas ao mesmo tempo o que eu pude conversar com pessoas ligadas à comissão técnica é de que eles vão tentar usar essa dor, vão tentar usar esse tipo de queda para poder dar uma chacoalhada, para poder eles acordarem, porque, e aí já é uma opinião minha, eu entendo que o Vasco jogou sob pressão em 2023, naquela pressão de não pode perder, não pode perder, não pode perder, todo jogo era uma final, todo jogo era o jogo da vida, por tudo que tinha acontecido no Campeonato Brasileiro. Então talvez essa pressão, ela tenha, em 2024, entrado como algo assim, agora dá pra relaxar. Mas não dá pra relaxar. Tá muito claro que não dá pra relaxar. Então o Vasco não joga bola decentemente desde a partida contra o Água Santa. E mesmo dentro daquela partida, deu a relaxada. Achou que ia ganhar a qualquer momento do Nova Iguaçu. Houve um pouco de soberba do Vasco da Gama nesse sentido, na minha visão. Entende? Então essa chacoalhada ela tem que acontecer, porque o Campeonato Brasileiro não é o Carioca. Não é de forma alguma. Ainda tem uma Copa do Brasil que é uma competição completamente traiçoeira. E o Vasco pôde ver isso. O Cruzeiro, por exemplo, foi eliminado. Então, em relação ao elenco, foi muito sentido e eles querem tomar essa chacoalhada aí, porque todo mundo tá achando que o elenco do Vasco não é suficiente e os caras escutam, os caras estão lendo, os caras estão ouvindo. Então eles querem usar isso aí para poder recuperar a força. Em relação à diretoria e tudo mais, há sim uma tristeza por tudo que aconteceu na janela de transferências, não foi uma janela suficiente, há uma rusga aí que está sendo resolvida entre diretoria e comissão técnica em prol do Vasco da Gama. E hoje é isso que eu posso passar nesse sentido. Ô, Venê.
Ela O cara tá no voltando. teu... DJ Careca, tá no teu pé. Tava até com saudade. Ô, Benê, que proveito o Vasco pode ter de um jogo-treino contra o Olaria, que a gente não sabe se vai exigir muito, né? Qual é a sua visão? Tô levantando porque eu já vi você corretando. Você quer aí. sinceridade? Aqui é sinceridade. Eu acho que amigo. não vai exigir nada. Vou ser bem sincero, eu vejo o Olaria assim, nenhuma força se bobear. O time reserva do Vasco é melhor do que o time titular do Olaria. Não acredito que vá, enfim, beneficiar em muito a preparação do Vasco. De verdade, eu acho que poderia ser um adversário mais difícil, talvez. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, escolher o Olaria, mas eu acho que não vai exigir tanto do Vasco da Gama, não. Repito, se bobear, o time reserva do Vasco é melhor do que o time titular do Olaria, que eu não conheço nenhum jogador que esteja no Olaria, estou sendo bem sincero. Acho que não vai exigir muito do Vasco da Gama nesse jogo treino. A ideia será que nessa também levantar a moral? E tem a possibilidade do amistoso com você que colocou aqui, Pedrosa, Isso. contra o Corinthians, já seria mais bacana. Mas não sei se é a hora de dar moral, golear, levantar a autoestima. Parece que tem um Volta Redonda aí também no radar para a próxima semana. Aí já é um teste um pouquinho mais qualificado. Principalmente porque a gente sabe que o Volta Redonda é uma equipe que sempre dá um pouco de trabalho aqui. E aí tinha essa conversa com o Corinthians, eles estavam tentando adequar a data, mas parece que o Corinthians não vai conseguir vir ao Rio de Janeiro, porque o Vasco, nesse momento, não quer sair do Rio de Janeiro. Aí começou a conversar com o América Mineiro para que o América Mineiro venha ao Rio de Janeiro e o Vasco consiga fazer isso, pelo menos um amistoso de grande porte até o início do Campeonato Brasileiro. Tem que treinar, tem que mudar muita coisa aí pro brasileiro. Com certeza, né, Flávio? Porque, assim, eu repito, assim, a tragédia aconteceu, o vexame aconteceu. E ele tem que ser cobrado pela torcida. A torcida tem total razão de estar cobrando. Mas eu não vejo também que o que aconteceu contra o Nova Iguaçu seja a força máxima do Vasco. Eu acho que aquele jogo ali, ele foi muito abaixo do que o próprio Vasco, que não tem um elenco maravilhoso, pode apresentar. Eu entendo que essa comissão técnica, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, já deram mostras de que eles podem mostrar um futebol melhor, de que eles podem apresentar um futebol melhor, e o próprio elenco. Então, assim, repito, a dor de cabeça passou, agora não adianta ficar pensando na vergonha. Eu entendo que o Vasco tem condições de jogar um futebol melhor, mas a chegada de reforços ela é imprescindível, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Ô, Vene, você acha que tem uma certa... Pode começar uma certa pressão sobre a comissão técnica, o Ramon? Até então eles salvaram o Vasco, o Ramon, ídolo da torcida, abala um pouco esse prestígio? Eu acho que abalar o prestígio não, mas a pressão pode aumentar, embora eu não concorde com essa pressão. Estou com o Pedrosa, a comissão técnica já mostrou que é muito eficaz, muito eficiente. O que eles fizeram na temporada passada foi absurdo. Eu acho que tudo que está acontecendo, óbvio, as escolhas diante do Nova Iguaçu, eles tiveram culpa, escolheram substituições erradas, peças erradas, deixaram o Praxedes durante muito tempo em campo, mas eu acho que isso não apaga o que eles já fizeram de bom no Vasco da Gama. O que eu penso sobre o Vasco precisa de reforços. Independentemente se pode evoluir, se pode melhorar, se pode apresentar mais do que apresentou contra o Nova Iguaçu, e até acho que pode apresentar mais, porque eles já apresentaram, mas pensando no futebol brasileiro, pensando no Campeonato Brasileiro, precisa de reforços. Eu não vejo um Vasco super reforçado pensando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Hoje, se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, eu vejo o Vasco da Gama brigando no meio de tabela. Então acho que precisa reforçar. Ou você utilizar melhor o dinheiro na hora de reforçar. Porque o Vasco investiu 120 milhões e mesmo assim não conseguiu fazer um timaço. É o quarto time que mais investiu até o momento, perdendo Flamengo, Botafogo e Corinthians. Então, acho que independentemente disso, a comissão técnica não tem culpa nenhuma, tem que dar apoio para a comissão técnica do Ramon. Tá faltando jogador de lado? O que você acha de carência aí no elenco do Vasco? Olha, Flávio, o Vasco perdeu muita opção para lado, né? Perdeu jogadores no início dessa temporada, até conseguiu repor. Perdeu o Peck, repôs com o Adson. Perdeu o Marlon, repôs com o Sforza. Mas as lacunas do ano passado, elas continuaram esse ano. Porque você não adicionou, você só repôs. Então, assim, obviamente o Vasco precisa de um ponto esquerda, não tem ponto esquerda. Um primeiro volante, não tem primeiro volante. E... obviamente também acho que não vai acontecer, mas para rechear um pouco mais, tinha que ter um reserva pro Payet. Tinha que ter um cara ali, porque o Vasco não pode ser dependente do Payet. O Vasco não pode ser dependente da criação de um jogador só. Então, nesse sentido, se fosse eu, diretor de futebol, eu buscaria um ponta esquerda, um primeiro volante, que pode fazer o segundo também, e que é o caso do Marlon Freitas, que é o jogador que a comissão técnica do Vasco quer, e também um meia para ser o reserva do Payet. Precisa alguém revezar ali com o francês, a temporada longa, ele também não vai ter gás para
tá todos os jogos atuando 2 vezes por semana, sempre bem, né? Lado direito tem Adson e o Rossi, e no lado esquerdo realmente tá carente ali de um cara rapidinho para fazer aquele vai e bem. Vamos lá. Rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do Vasco da Gama. Para comentar aí a respeito do vazamento dos prints aí que o Alexandre Matos lançou e caiu muito mal aí, né? E acabou com o decretamento da demissão dele aí do Vasco SAF. O Vasco SAF acabou de demitir Alexandre Matos nessa tarde desta quinta-feira, por volta aí das 2, 3 horas da tarde. Alexandre Matos foi desligado do clube por volta das 2 horas da tarde, para ser bem mais preciso. Ele foi desligado do clube, não é mais o diretor executivo do Vasco SAF. Então, rapaziada, loucura. E agora o Vasco, outra coisa, a Vasco SAF proibiu o presidente Pedrinho de visitar o CT e o vestiário dos atletas. Proibido, para vocês terem uma noção, proibido. O presidente, não é qualquer pessoa, não, é o presidente do clube. Proibido de pisar no CT. O CT que foi pago por nós, torcedores vascaínos, que fizemos a vaquinha, fizemos a doação e levantamos o CT. E a 777 está lá proibindo o presidente do clube, a qual todos nós temos grande admiração pelo jogador e pessoa que ele é, está proibido de frequentar o CT. É uma loucura. A gente tem que fazer alguma coisa, porque isso já está muito bizonho. Uma coisa, parece que o dia do Vascaíno só piora, cara. Que loucura é essa, cara? A gente não precisa nem de rival. O próprio Vasco tá destruindo a gente, cara. Os caras que venderam a SAF pro Vasco, do Vasco pra 777, que isso, cara? Não tinha outra SAF melhor não, tiveram que escolher dentre todas a pior. Ah, meu Deus, isso é inaceitável. Enfim, eu não vou falar mais nada porque eu não quero me irritar e estressar minha mente, mas eu vou deixar vocês aí com a sua liberdade de expressão para expressar o que você quiser. Comenta aí no comentário o que vocês falariam para 777 e toda a sua cúpula. Deixa aí no comentário comentários bem carinhosos para cada um deles, tá bom? Deixa a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.